a fabricação. Feita nos Estados Unidos, é um caminhão americano, né? E equipou as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tanto o Exército como a Aeronáutica usaram esse tipo de viatura aqui, principalmente o Exército. E ele tem uma série de peculiaridades, esse caminhão. Na Europa ele trabalhava com temperatura altíssima, tinha válvulas de contenção de calor, porque a temperatura era muito baixa na época. Ou seja, era menos 15 graus, 20 graus, então ele tinha uma série de componentes aqui dentro que era para o motor poder funcionar, pegar de manhã. Inclusive ele foi fabricado com 6 volts. Esse é o CCKW 352, a nomenclatura desse caminhão aqui, americano. Chamava CCKW 352. Bueno, como esse caminhão veio aqui parar no Brasil? Aí veio uma história. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né, com os aliados, e no término da guerra, como esforço de guerra, o americano cedeu as viaturas que o Brasil operou lá na Itália. Ou seja, os aviões, os P-47 vieram para a Força Aérea, caminhões e outras viaturas vieram para o Exército Brasileiro, equipando por um longo tempo o Exército Brasileiro com esse tipo de viaturas, como outras viaturas também, né? E aí vem uma peculiaridade muito importante nas viaturas militares. Era a raiação do pneu, a marca do pneu. Por que o pneu tinha esse sulco aqui? Filma aqui, por que os pneus tinham esse sulco aqui? Isso aqui tem uma história. Uma história não. Um componente. Porque na guerra, por onde as viaturas passavam, esse desenho, tanto dianteiro como traseiro, o inimigo não sabia se a viatura estava voltando ou se ela estava indo. Então ele tinha esse desenho, ou seja, isso é um pneu raro, não tem mais no Brasil, é o 750-20, e é fabricado somente nos Estados Unidos. Sendo esses 2 pneus dianteiros vieram dos Estados Unidos, foram equipados desse caminhão vindo dos Estados Unidos, esse pneu aí. Tivemos que importar porque no Brasil não existe. O resto são pneus usados, velhos, que a gente estava usando, e aos poucos a gente vai começar a trocar os pneus, botar os pneus originais deles, né? Então aqui temos as luzes, né, normais, a pequena luz aqui que é do torpedo, que se chama, porque na guerra as viaturas andavam de luz apagada, é óbvio, né? Porque os aviões podiam bombardear a qualquer momento. Então se usava somente as luzes pequenininhas ali embaixo, que são os torpedinhos, né? E o 352, como era muito quente também, ele tinha o para-brisa escamoteável, como está vendo lá. Se quiser filmar o detalhe do para-brisa, pode filmar lá. Ele recolhia, ele era retrátil, né? E até para refrigerar o pessoal que vinha ali dentro. É um caminhão traçado 6x6, ou seja, tem 3 diferenciais, uma caixa de redução enorme. E uma coisa que a gente estava comentando hoje de manhã, seu Rui, que a maioria das peças que foram fabricadas nesse caminhão são tudo peça agrícola. Exatamente. Então, por quê? Agora eu vou chegar nessa parte aí. Esse caminhão, como iniciou a guerra, e o americano entrou na guerra, o que houve? Houve um esforço de guerra muito violento. Tinha que se fabricar rápido as viaturas. Se pegou então a Gabile e a General Motors, Chevrolet na época, se juntaram tudo. Então, essa Gabile era do Chevrolet Tigre 39. Olha, pode atentar para esse detalhe. Ela tem um friso que vem até aqui e termina, porque o Chevrolet 39, o capô era bipartido no meio, ele levantava ao contrário, com o paralama redondo, com o farol em cima, e aqui continuava o friso. Na versão militar, eles só fizeram a frente e os paralamas e a grade de ferro, e montaram no Chevrolet 39. Então ficou o CCKW 352, que é o GMC traçado 2,5 toneladas, tá? Esse aqui, 2 toneladas e meia. E quantas unidades dessa viatura foram fabricadas? Na Segunda Guerra, segundo uma pesquisa, foram fabricadas 20 mil viaturas desse tipo aí. Desse tipo? Desse tipo, aqui foram aí. Depois vieram o 1943, que é o outro, o GMC, mas já com a gabine aberta, ou seja, ele veio com o toldo de lona,
tiraram, porque o que aconteceu? Começou a faltar material para fabricar os caminhões. Então o que o pessoal fez? Suprimiu a gabine e fez a gabine de Londres, somente o para-brisa para frente, e o militar entrava e saía na gabine, simplesmente só puxava a lona para cima e deu. Assim que se operava na época. Mas ele tinha várias funções, esse caminhão. Ele era caminhão tanque de abastecedor de combustível, transporte de tropa, entendeu? Ele tinha várias funções, o caminhão, né? Rebocava os canhões ali atrás, o gancho está lá atrás para rebocar o canhão, entendeu? Então ele é um caminhão multisserviço de emprego nas Forças Armadas, entendeu? Então todas as Forças Armadas ele foi equipado. Uhum. Tanto a Força Aérea, a Marinha, o Exército, todos usaram esse tipo de caminhão aí. E motorização é um GMC 6 cilindros? O motor é um GMC 6 cilindros, né? A gasolina, original também nele, fabricado em 1942. Né? Com válvulas, com guias de válvulas, aquele negócio todo, porque na época nem tucho hidráulico se pensava a ter, né, nisso aí. Então foi feito assim o negócio. Por dentro aqui. Se quiser filmar por dentro das plaquetas lá em cima, pode filmar lá. As plaquetas de identificação. Essas plaquetas até hoje a gente usa nas nossas viaturas. Exatamente. Né? Essas plaquetas são americanas e ali traz a posição das marchas, a velocidade que deve se engatar uma marcha, entendeu? A parte de observação de temperatura do radiador também tem a plaqueta lá em cima, indicando tudo direitinho para olhar, entendeu? E essa aqui é o fardamento, né, que o senhor estava nos mostrando. Vamos botar aqui, atrás de capacete, nós vamos fazer um negócio aqui, mais bonito aí. Vamos lá, aqui tu vai ver. Aqui nós vamos filmar uma jaqueta do pracinha da Segunda Guerra Mundial. Vou botar aqui, já vai ficar um troço bonito. Filmar, fazer um troço. Aqui, ó, que bacana. Ó. Aqui nós temos uma jaqueta de um pracinha que combateu na Segunda Guerra Mundial, do Exército Brasileiro. Ou seja, aqui traz o símbolo da cobra fumando, tá? Na jaqueta original dele, ele foi um ex-combatente. E aqui o símbolo do Exército Americano. Por que isso? Porque o Brasil estava incluído no 5º Exército Americano, na Segunda Guerra Mundial. Nós participamos do 5º Exército Americano. Ou seja, nós fomos inclusos, a Força Expedicionária Brasileira, no 5º Exército Americano. Então aqui se encontra um capacete da época e a farda e a túnica do combatente da FEB no 5º Exército Americano. E interessante que no Teatro de Operações na Itália era só isso aqui que os pracinhos usavam, exatamente. né? E no inverno lá que... O inverno muito rigoroso, era muito rigoroso, então muitos pracinhas, eles punham por baixo da farda, da túnica, da jaqueta, jornais, papelões, tudo, inclusive nas botas, os caras botavam até macega com jornais, para poder se aquecer. Sendo que depois, sim, foi sofisticando, começou a dar capotes, esse negócio tudo mais quente, tudo para o pessoal usar, né? Mas o início foi cruel, a chegada. A chegada lá foi violenta. Sim, isso é só para constar, o treinamento foi todo no Rio de Janeiro, né? Exatamente. O Brasil chegou na Itália sem noção do que era uma guerra. Eles tiveram um treinamento só no Rio, embarcaram em navios para a Itália e chegando lá, todos esses navios eram escoltados, na época que a costa brasileira era muito frequentada por submarino alemão. Então já tinham afundado vários submarinos aqui na costa brasileira. Para bastar que um catalida da FAB afundou um submarino alemão na costa do Rio de Janeiro, aprisionando o comandante e alguns tripulantes. O resto não conseguiu sair do submarino, afundou morreu junto do submarino, na costa do Rio de Janeiro. Ali. Então,
Na ida, os pracinhas foram transportados nesses navios americanos, né? E escoltados por escolta de ponta-torpedeiro, esse negócio, tudo até a Itália, no caso onde houve o desembarque, né? Dos pracinhas americanos, dos pracinhas brasileiros no combate da Segunda Guerra Mundial. É que o treinamento do pessoal da FEB foi feito todo no Rio de Janeiro, lá na ESIE, Escola de Instrução Especializada, até onde eu fiz meu básico, no curso sargento. E na região de Realengo, onde é o lugar mais quente do Rio, né? Exatamente. E eles chegaram lá... Chegaram lá com temperatura negativa. Negativo. Foi um contrassenso, um troço totalmente contra o que os caras aprenderam aqui. Que na real nós não tínhamos uma instrução mais aprofundada na época. Nós fomos sentir o que era a guerra mesmo, foi na Itália. O brasileiro foi sentir o que era a guerra, foi na Itália mesmo, no teatro de operações. Porque até então não se sabia como é que era que ia funcionar. Nem o pessoal da FAB sabia também. O pessoal foi treinado em Aquaduz, no Paraná, o pessoal da Força Aérea Brasileira, nos P-40, e chegando em Tarquínia, na Itália, eles pegaram os P-47. E aí sim, eles saíram incrustados nos esquadrões americanos, que foi o 350, a FAB pertencia ao 350 Fighter Group, grupo de caça americano. Então, em cada grupo de caça americano, de 4, um piloto era brasileiro. Para ir pegando o macete, os ataques, aquele negócio de navegação a baixa altura, a procura de alvos, de oportunidade, aquele negócio todo ali. Então esse foi o tipo de coisa. Então também foi um negócio totalmente adverso. O acampamento da FAB na Itália foi um desastre. Ou seja, deram um banhado para montar as barracas. Aí tiveram que fazer valeta, tudo. Foi um horror, troço, entendeu? Mas o brasileiro superou tanto a FEB como a FAB, superaram em todas as situações na Segunda Guerra Mundial. Tá aí, amanhã essa viatura vai estar na sexta-feira, dia 8 de maio. Dia da vitória. Dia da vitória. Ela estará presente com mais componentes que eu trouxe da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os cintos, as cartucheiras, polainas, estarão tudo ali à exposição ali na barraca de demonstração aí do Exército, do 9º Batalhão de Infantaria. Só lembrando, né, seu Rui, que isso aqui não é só uma viatura antiga e nem isso aqui é só uma roupa, isso aqui é história. Não, isso aqui é uma história. Que tem que ser preservado. Exatamente. Quem não tiver a história, não preserva a memória, não preserva a história, sabe disso aí. Né? Então, a gente é um entusiasta, eu sou o João Batista, que é o dono do caminhão, um ex-cabo do Exército Brasileiro, membro honorário da Força Aérea e funcionário da Caixa Econômica Federal hoje. É uma pessoa que é muito ligado às coisas militares, ou seja, ele é um entusiasta militar, assim como eu também sou. Tá bom, seu Rui, muito obrigado. Tá aí, Essa aí fica na história, hein? Fica.